Muito bem, pessoal, estamos de volta no nosso vídeo número 2 da trilogia. Gostaram no primeiro vídeo? Tenho certeza que vocês gostaram de conhecer um pouquinho aí da estratégia do jumento. E o André trouxe uma simplicidade com muita sabedoria para vocês aí. E eu tenho certeza que esse vídeo número 2 vocês vão gostar muito. Agora o vídeo 3 está perfeito. Então fique com a gente aí até o fim da trilogia. Vídeo número 2. Primeiro, André, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, inclusive. É isso aí. Pessoal, o André Bassi é um patrimônio líquido, vou mudar o nome dele, é um patrimônio líquido da indústria de fundos imobiliários, já pensou? Olha que bacana. André, por falar em patrimônio líquido da indústria, isso quer dizer que a gente já está aqui há muitos anos, né? Muito tempo que você investe em fundo imobiliário. E eu vou fazer uma pergunta objetiva e direta, eu sei que você vai dar uma resposta interessante, mas depois da sua resposta eu ainda quero entender um pouquinho melhor. Que eu não sei qual vai ser a resposta, eu sei qual é a pergunta, mas vamos lá. Investir em fundo imobiliário hoje é mais difícil do que lá no início da sua época? E aqui eu quero contextualizar. Naquela época, você tinha um fundo imobiliário que praticamente vestia ali um imóvel e esse imóvel tinha um locatário, você conseguiria chegar lá no endereço, saber o valor do metro quadrado, tudo certinho. Era muito fácil de você identificar aquele ativo, aquela estrutura. E hoje os fundos estão muito mais complexos, você tem estrutura financeira embutida na imobiliária, você tem o fator risco gestão, fator risco operacional, você tem outros fatores que são muito mais sofisticados. Então, objetivamente, investir hoje é mais difícil do que investir antigamente? De jeito nenhum, hoje em dia é muito mais fácil investir. E sim, dessa época bem no comecinho, a gente convive com pessoas daquela época, inclusive, que tem uma saudade tremenda, né? Nossa, tinha menos problemas. Nossa, eu conhecia os imóveis, ou era mais barato os fundos. Um saudosismo, né? Nossa, mas é um saudosismo mesmo. Não é de todo injustificado, mas o tamanho facilitou a vida. Do mesmo jeito que eu não pego fundo de crédito concentrado hoje em dia, eu não vou pegar fundo de tijolo concentrado. Ainda que tenha questão e tal de custos maiores e endividamento, que sim, são questões novas e até deletérias, o pessoal tem um saudosismo de uma época que tinha poucos fundos e tinha poucos problemas, mas tinha. E era problema como de hoje, às vezes perde patrimônio e perde definitivamente. Ah, não, mas era mais fácil detectar. Ok, era. Mas esse mesmo pessoal que tem saudades da época mais tranquila e mais simples, não pega, às vezes, fundo grande, que é muito mais estável do que os fundos antigos que até davam certo. E ainda hoje dão certo, inclusive. Ou deixa eu inverter isso. O pessoal vai atrás da sarna para se coçar, né? O pessoal vai atrás da conversa, do cara que promete, e o investidor não valida. Isso mostra como talvez tem um quê de inocência aí que, infelizmente, sim, as pessoas podem manter, que é o seguinte. Eu vejo muito hoje, sou muito crítico, porque muitas vezes o cara que tem grande saudosismo daquela época, pouquíssimas pessoas têm um saudosismo justificado. Parava para conhecer o imóvel, ele parava até para ligar no gestor e conhecer o gestor. É um mercado que é impossível de fazer com 2 milhões de cotistas. Mas é a mesma pessoa que cai no papo de qualquer gestor. O cara não para analisar. É a pessoa que está investindo puramente pelo ouvido. Ele não para nem para ler o relatório. Isso me deixa incomodado. Eu que sou um cara de ficar lendo. É incompatível para mim fazer isso. Então eu tenho esse cuidado. Eu separo o saudosista que estudava do saudosista que só ia na conversa. Quero conversar duas coisas sobre isso. Primeiro, essa questão, né? O saudosista, às vezes, ele pega esses fundos que deram muito certo e coloca e querem replicá-lo como se fosse fácil ter dado certo. Muitos fundos deram muito errado, né? Mas simplesmente são esquecidos, né? E se pega meia dúzia de excelentes exemplos e fala, olha, esses é que são bons, mas poxa. Né? Ignorando os que deu errado, o que vai acontecer? Você vai ter os que deu certo. Ignoraram todos que deram errado, todos que foram vendidos e liquidados, sobraram aqui 15, 20%, olha, como se fosse fácil replicar esses 15, 20%, né? Então, não é tão simples assim. E é uma questão também de escala, né, André? Ou seja, todo mercado ele precisa de escala para realmente ser realizável, né? Sustentável. Detalhe interessante, eu vou discordar de você que sim, ele quer e talvez ele consiga, só que para aplicar isso é muito fácil. Só de você filtrar os fundos antigos, você eliminou quase 98% de todos os problemas. Mas, de novo, o pessoal às vezes vai na conversa e não no histórico. Sim.
Então, ele quer replicar isso? Essa é a história de você ignorar os errados, né? O viés da sobrevivência, né? Eles deram tão errado que eles somem das massas de dados, então eles somem da conta, né? Só sobreviveu os medianos e os bons. E o pessoal não aplica isso a seu favor. Ao você filtrar só fundos antigos, você semi-replica isso. André, outro ponto que eu queria levantar aqui, né? Você falou que é o investidor que investe pelo ouvido. Vou começar a copiar esse termo, então já estou pedindo aqui a autorização. Investidor que investe pelo ouvido, ou seja, ele tem um relatório muito bem estruturado, seja do gestor, seja de um analista, seja de um consultor, seja de alguém que parou ali e realmente estratificou aquilo ali de uma maneira ordenada. Mas às vezes um vídeo curto, rápido, sintético e mais opinativo do que descritivo, às vezes tem muito mais valor do que algo mais substancial. Isso é uma característica do investidor, do mundo moderno? Como é que você atribui isso? Você vai adorar isso aqui. Todos os futuros investidores serão piores. Estão todos condenados a serem piores investidores do que a geração anterior, que não exatamente inclui a gente, foi. Isso é legal, isso aí, hein? Agora explica pra gente aí mais. Eu falo que às vezes o André fala uma coisa, a gente precisa interiorizar para entender profundamente. Vamos lá. Tem um celular na minha mesa ali, certo? Certo. Você tem um celular. Sim. E você tem um desktop em casa. Sim. Você conhece pessoas que não têm desktop em casa? Várias. O número de desktops está aumentando ou diminuindo em percentual da população? Imagina que diminuindo. Esse pessoal que não tem um desktop não vai ler nunca um PDF. Toda uma geração de investidores está condenada à simplicidade, talvez a simplicidade enganadora, por pura falta de uma tela grande para conseguir ler um PDF. Só vai usar o celular. Não tinha pensado nisso. Eu tenho preguiça de ler os relatórios do celular. O Nagashima está até falando aqui que é mais na geração nova Sim, que cara. às vezes tem dificuldade de ler PDF. Então O não tinha pensado vídeo nisso. é a única mídia que possivelmente a maioria de todos os investidores de agora em diante vão consumir. Ficou inacessível. Está disponível, é de graça, os relatórios dos dados Às originais. vezes o cara está só ouvindo ali no E carro. se você mandar o link para ele, ele não vai abrir, porque o PDF não dá reflow, a letra é miúda, não é fácil de ler. Mesmo um celular grande, é muito difícil você ler um PDF. Então, toda geração de investidores está condenada a ser pior só por conta disso. Mas tem um aplicativo que aumenta a letra, mas aí vamos dar 500 páginas, ele não Até você rolar até para a a direita. 30 já tá bom, né? Se você rolar para a direita, a letra tá grande, você não termina de ler a frase, você tem que ficar rolando para ler a frase. Aí tem aquela adaptação, né? Mas mesmo assim vai ficar muitas páginas, enfim. André, eu não tinha parado para pensar nisso. Você acabou de abrir minha visão com relação a essa questão. Não tinha identificado esse motivo. Eu estava achando que era realmente porque as pessoas... Não, YouTube é melhor que texto. Não, às vezes o texto está inacessível para quem tem celular. E a maioria das pessoas está tendo celular e não tendo desktop. Ou seja, às vezes um vídeo opinativo ali pelo clique, pelo like, pela audiência. É o universo, não tem mais nada além disso. Olha, eu aprendi muito com essa sua fala e realmente tem bastante sentido. Agora, André, avançando um pouquinho mais nesse tema, né? O risco gestão. Né? A gente fez um estudo, tem mais de 100 gestores hoje disponíveis com fundos imobiliários na sua prateleira. Na verdade, o número é até maior. Estou colocando 100 já pensando em fundos de mais de 300 milhões de reais, que é uma linha de corte ali interessante. Né? E hoje as pessoas atribuem muito esse risco da gestão, o que, na minha visão, tem um certo fundamento. Mas, por outro lado, é como se fosse assim, um salve-se quem puder. É como se não tivesse nada em que fosse realmente... Não tivesse critério. É como se... Exato. Como é que você enxerga essa questão? Porque nos fundos passivos, os fundos antigos, os fundos menores... Que sobreviveram. Que sobreviveram, a gestão ela tinha pouca efetividade porque o ativo por si só se autocompletava do ponto de vista estrutural. A gestão ela era ativa do ponto de vista de manter o fundo, né? Manter o edifício, manter a operação rodando. E agora a gestão ela precisa realmente ter os elementos. E aí começam discussões acessórias, o modelo de remuneração ele é conflitado, o gestor só quer crescer o fundo a qualquer preço, e às vezes até coisas do tipo, eu vou alavancar para crescer o patrimônio, mas na verdade a remuneração do gestor é pelo patrimônio líquido, então a alavancagem ela não foi necessariamente para crescer, ela aumentou o risco, mas não é para crescer, né? O André está concordando comigo aqui. Como é que bate tudo isso no liquidificador e dá uma resultante para quem nos ouve aqui, André? Como é que pondera tudo isso?
Bom, É tão caótico assim? caótico é porque tudo que a gente vai analisar a fundo fica muito maluco muito rápido. Então, primeiro eu vou te dar a resposta super simplificadora, depois o complicado. Perfeito. De novo, o filtro do tempo. O viés da sobrevivência pode ser usado a nosso favor. Converso com o Uber 99 de vez em quando o cara não está endividado, né, eu tento ajudar ele com finanças pessoais, mas quando o cara não está endividado, eu falo para ele de fundo imobiliário. E aqui, a gente está aqui em São Paulo, a gente está perto da Rua das Olimpíadas, onde tem o Square Faria Lima. Daí eu conto as histórias lá, nossa, você passa por essa rua aqui, aquele prédio vermelho, dava para comprar por R$2 cada pedacinho daquele prédio lá e tal. É um prédio muito antigo, e eu falo para ele, esses fundos têm relatório gerencial, você pode voltar no tempo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e ver a história acontecendo. Eu falo a história da cidade. Mas no seu contexto, a sua pergunta é a história do imóvel e do gestor do imóvel. Então, uma análise muito simplista pega os fundos muito antigos, você vai fazer por inspeção de rendimento, de preço, que eu nem gosto mais. Super simplista. Se você ignorar todo fundo novo e todo gestor novo, menos de 3, 4 anos, 5 anos já é um critério maravilhoso, você já eliminou essa discussão toda. Essa discussão morreu. É argumento simplista mesmo. Uhum. Agora, o argumento complicado. Como é que você escolhe um gestor bom? Você não escolhe porque não existe. Você tem que escolher um gestor que você goste e que seja alinhado com seus objetivos, porque tem gente que gosta de um rolo, viu? E a solução para isso é, de novo, os fundos antigos, porque os relatórios existem e estão disponíveis. Eu sei, vai ter research que vai dar o ponto atual. Mas se o cara tá querendo essa discussão a qual gestor é bom, qual que é não, independente talvez da opinião de research, os fundos antigos têm os relatórios antigos disponíveis. Ele não precisa nem ler todos, ele lê um de cada ano, de 5 anos, ele vai sentir, nossa, em 5 anos, em 10 anos em alguns casos, esse gestor fez coisas que eu concordo. Esse é o gestor bom. Mas o gestor perfeito não vai existir. Porque eu acho que as pessoas querem um gestor que haja o tempo todo como ela agiria se estivesse no comando de um... Acho que isso é meio utópico até, né? É utópico porque é matematicamente impossível. Um fundo antigamente tinha 200 cotistas e talvez esses cotistas se conhecessem. Daí era mais fácil você saber se teria alguém que você discorda. Mas alguém que você discorda não faz verão. Fundo hoje tem 10 mil cotistas. Vamos pensar que um gestor tem que atender o desejo necessariamente de todos os 10 mil cotistas. A intersecção do desejo de 10 mil cotistas é basicamente um conjunto vazio. É impossível, o gestor não vai fazer nada. E fundo com gestor é justamente o contrário. É literalmente você dando a caneta para o cara fazer alguma coisa. O fundo tem um gestor, ponto. Um fundo com gestor é um fundo em que o gestor manda. A história de confiar, não confiar, não tem que confiar, cara. Ele tá com a caneta. Ele já está com a caneta. Você tem que pôr seu dinheiro sabendo disso e concordando com o que ele fará. Mas eu não sei o que ele fará. Só tenho a história para deduzir. Só para a gente concluir esse assunto, Bassi, me diga uma coisa aqui. Eu tenho uma leitura. Eu acho que no passado os gestores eram até pouco conhecidos. As pessoas não sabiam quem era quem. Hoje todo mundo conhece, sabe quem cuida do dinheiro. Tem referência, já viu uma live comigo, já participou de um evento, já viu uma live num outro canal, já viu um webcast, hoje vários fundos têm webcasts, né? Então você conhece. Eu posso inferir de que essa discussão que nós estamos tendo agora, ela simplesmente vai deixar de existir, a gente vai lembrar disso no futuro. Por quê? Porque vai chegando uma hora em que aí os fundos realmente vão ficar tão grandes e tão consolidados que essa discussão me parece que ela é transitória. Ela faz parte da história dos fundos imobiliários. Se a gente colocar que os fundos imobiliários nasceram lá há 30 anos atrás, mas eles só começam a ganhar mais vulto quando nós começamos a investir há 15, 18 anos atrás, mas que eles foram reinventados de 2018 para cá, então a gente ainda nem fechou um primeiro ciclo de 10 anos. Então vamos projetar mais 10, 15 anos para frente. A leitura que eu tenho, a impressão que eu tenho é que este assunto, ele vai criar uma seleção natural tão grande do escopo dos fundos, dos gestores, e que esse assunto a gente vai lembrar, falar assim, lembra, Baroni, que a gente discutia isso, o pessoal ficava perguntando, porque parece que a gente está num processo de dúvida, como se as pessoas estivessem questionando, será que ter um gestor com gestão ativa faz sentido? Então será que essa dúvida vai deixar de fazer sentido em algum momento, né? Os fundos muito pequenos vão virar de colecionadores,
a gente vai lembrar sempre de um excelente fundo lá do passado, que nossa, que bacana, mas essa pauta de discutir não só a capacidade da gestão, mas a idoneidade da gestão e o modelo da gestão, me parece que é algo transitório que faz parte de uma construção, Estou sendo romântico demais? Eu acho que sim, porque eu vou discordar de você, Vamos cara. lá, você tem total liberdade. Abre um fórum de hit nos Estados Unidos num site varejão. Vamos lá. É zero diferente do que tá acontecendo aqui agora, quando lá tá descendo. Você tá brincando? É um mercado maior e mais líquido. É muito maior. As pessoas são as mesmas. As pessoas são as mesmas. As pessoas são as mesmas. É o cara que tem a cultura inglesa reclama das mesmíssimas coisas. O fundo que paga reloginho sem lucro e que dá problema, acontece a mesma coisa aqui, aconteceu lá. Você jura? Você tá me contando uma coisa? Eu tô aprendendo coisa, Nagashima, tô aprendendo um monte de coisa com ele. Cara, é triste. É assim, é quase desmoralizante quando você tem essa experiência de pegar fórum. 100 anos de indústria, o pessoal tá discutindo às vezes as mesmas coisas, as mesmas teorias conspiratórias. A gente vai enxugar gelo, cara. Eu acho que vai enxugar gelo. No entanto, tem uma parte que eu concordo com você. Sim. E aí eu dou uma cutucada no pessoal que gosta dos fundos mono, os fundos de... Né? Mono não é a palavra correta, mas nem fundo passivo é a palavra correta, é o fundo de imóvel específico. Uhum. Esse pessoal adora esses fundos, né? O pessoal que gosta, mas não põe dinheiro. Não estão nascendo fundos de imóveis específicos, estão, na verdade, morrendo alguns, né? Nós estamos literalmente num que deixou de ser. Uhum. Esse imóvel aqui era de um fundo de imóvel específico, deixou de ser-lo. Alguns fundos de imóvel específico deram errado de maneira horrorosa, né? Foi para debaixo do tapete a história. Mesmo num mercado incrivelmente baixista, estressado de juros altos como agora, é que o público geral não tem essa impressão. Talvez você tenha porque você é do mercado. Mas eu tenho como um hábito, cara. Eu abro o site de emissões da CVM todo dia. Faz parte da minha rotina diária. Talvez o público geral tenha com a impressão que, por causa que a minha corretora não está mostrando para mim, então não está tendo emissão. Não, está emitindo fundo novo. Na base de 3, 4 por mês, nesse mercado de agora. Ok, que aí estão na maioria da CETIP, às vezes é fundo para rico, não é fundo de varejo. Fundo de varejo é só quando se liga para baixo. Então o mercado o mecanismo de emissão está criando fundo sem parar. Não teve um mês que não teve teve vários meses que foi 3, 4. Fundo imobiliário novo. Não estou dizendo, não é fundo imobiliário antigo fazendo emissão, em que tem algumas também, mas não é muitos, né? Tá tendo fundo novo todo mês, 2, 3, 4 no mês. Porque as oportunidades estão aí, né? Sim, mas só os ricos estão pegando, não é? Você vê que não chega no varejo. O varejo usa o secundário e tudo bem usar o secundário. Eu sou completamente por esse caminho, inclusive. Eu tô só pontuando que são públicos diferentes. Essa questão, e todos esses fundos são ou de prazo ou de múltiplos imóveis, para voltar à questão. Fundo de imóvel específico, o pessoal que é tão vocal por essa indústria, não põe dinheiro nessa indústria. E isso vai causar o fim dessa classe. Então é muito mais retórica, narrativa do que factual. De cabeça, não precisa nem falar nome, mas tenta listar fundo de imóvel específico de varejo dos últimos 2 anos. E nos últimos 2 anos teve mais de 60 fundos novos. E aí? E aí, né? E aí, cadê? E aí o pessoal que gosta de pôr dinheiro nesse mercado? Turma, isso aí a Viviane aprendendo, tá bom? Então, André, você me falou uma coisa que realmente fiquei impressionado. Então, se eu entrar num fórum de REIT hoje, vão ter as mesmas teorias conspiratórias, o pessoal falando, caiu 5 cents lá, um auê danado. Tem os fundos que... Como que é mesmo? Eu esqueci o termo. Aristocrata, dividendo, alguma coisa assim. Isso é para ação, na verdade. Essa empresa só aumenta dividendo tem 20 anos. Tem isso para REIT também. Uhum. E daí, naquele mês, naquele ano, deu algum encrenca, ele diminuiu. O fórum acende como uma árvore de Natal, cara. Parece as brigas lá do Nossa Senhora de Lourdes, quando deu as primeiras brigas que enchia o pavilhão lá do BTG. É um carnaval, cara. É um carnaval. Ou seja, não tem jeito, né, André? Cada vez mais a gente tem que focar naquilo que a gente está seguro de fazer e consciente, entendendo que se a gente entrar nessa pilha, perdemos a paz de espírito de investir, né? Tem muito mais pessoas, é um mercado muito mais desenvolvido, mas isso significa que vai ter a mesma... É que eu não quero falar nem casta, nem classificação. Vai ter a mesma distribuição de pessoas que vão fazer análises superficiais e reclamar das questões superficiais. Aprendeu muita coisa aí, Naga, também? Eu aprendi muito. Pessoal, que aula, viu? Que aula. Como é bom aprender, né? Eu acho que
esse trabalho que a gente faz aqui é muito legal, porque eu aprendo muito com as pessoas. E eu espero que vocês também tenham aprendido, então fiquem conosco, daqui a pouco a gente vai para o nosso terceiro vídeo da trilogia. Eu tenho certeza que vocês estão gostando. Continua deixando seu comentário aqui, dando seu joinha, compartilhando com os amigos e até logo mais no nosso terceiro vídeo. Valeu, turma. Valeu, André. Obrigado. Obrigado.